Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da ESPN Brasil, comentando tudo sobre a permanência aí, né? De Tite, se ele vai continuar ou não, né? Temos informações aí que Felipe Luiz pode pintar aí, o Flamengo tá tentando convencer ele de assumir até o final do ano. Tem também sobre a cartada aí de Luiz Castro, que pode pintar no Flamengo, ele quer um contrato de 2 anos. Vamos ver se o Flamengo vai demitir realmente Tite ou vai esperar o próximo jogo. Então, assista ao final e não perda nada sobre o Flamengo aqui no canal. Sem mais enrolações, fique com o vídeo. Sei que nesse momento a maior crítica do torcedor, como costuma acontecer, seja em cima do técnico. E de novo, não estou defendendo o Tite, porque acho que ele foi muito defendido durante muito tempo. Mas acreditar que esse é o único problema, diante de tudo que a gente tem visto do Flamengo, a gente pode falar de um monte de coisa, né? A gente pode falar da inoperância em relação a problemas pelos quais o Flamengo não deveria passar, né, relacionado a convocações de jogadores, jogar sem vários dos seus jogadores, perder vários dos seus jogadores, talvez parte deles por um excesso de jogos que o próprio Flamengo se submete e aceita numa boa, porque o Flamengo, quando você tem jogador convocado, esses jogadores convocados, eles jogam mais do que os jogadores que ficam, né, 2 semanas, eventualmente, parados, esperando para que o futebol volte. Então, assim, estou citando um exemplo, mas existem muitos exemplos. Até em relação ao mercado, onde o Flamengo contrata muito bem, eu acho que tem discussões que podem ser feitas sobre momentos de contratações. Dessa vez, talvez tenha faltado convocar um centroavante, né? Então, sobre lacunas que um elenco tão poderoso tem, ainda mais se o time parece conseguir jogar apenas de uma maneira, enfim. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida e não apenas o treinador do Flamengo, como acontece basicamente a cada 6 meses. Tem uma enquetezinha no ar, olha só. Para quem a eliminação será mais impactante? Hashtag ESPNFCBR, hein? Para o Flamengo, para o Fluminense, que vai brigar contra o rebaixamento, sobrou isso no Brasileiro. Para o São Paulo, que agora vai brigar por vaga num G4, talvez um G6, ou o Atlético Paranaense, que nesse momento São Paulo ainda tem Copa do Brasil, contra o rebaixamento. E o São Paulo foi eliminado. Não, foi eliminado. Sobrou só o Campeonato Brasileiro. Aí só o Flamengo, né, tem uma chance de... O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda. Mas sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ser indicado, porque o Flamengo é que tem a maior torcida e a torcida está com sangue nos olhos, está com veneno, né? Hoje a torcida do Flamengo não está tomando mel, está mordendo abelha. Então, por quê? Porque é isso que os caras ficam. Ficam com esse gosto amargo de ontem. E até pela lógica dos treinadores, né, Pascoal? Porque se você for olhar, 2 dos times trocaram de técnicos recentemente. O Atlético não dá nem para dizer recentemente. Trocou de técnico ontem, né? O outro, acho que, ok, a gente vê parte da torcida contestando o Zubeldia. Mas aí é uma loucura também, assim, contestando o que eu digo, não é uma loucura contestar ou discutir decisões que ele tenha tomado, mas é uma loucura que se fale. Se você falar do Zubeldia do último jogo, para mim ele fez tudo certo. O último jogo. Faz as alterações que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, na hora que tem que mudar. Ah, por que não botou o Marcos Antônio, botou outro jogo? É sério, a troco, entendeu? Ah, por que botou o Rodrigo Nestor, não botou o Marcos Antônio? É uma questão menor, né? É uma questão menor. O Marcos Antônio é meio de campista para trocar a bola. O Rodrigo Nestor tem um bom chute de fora da área, poderia ajudar, como bateu aquela bola que passou perto. Nesse caso do Zubeldia, eu sou contra. Nesse caso que a gente está vendo aí do Flamengo, gente, eu não consigo imaginar, sabe? Poxa, o Flamengo teve finalizações certas, pouquíssimas. Não sei se foram 4 só. Na estatística, se não me lembro, se não me falha a memória. O Flamengo ou teve bola interceptada ou defesa fácil para o goleiro. O Flamengo, toda a bola que o Flamengo tinha alguma possibilidade de finalizar, sempre tinha alguém se atirando na bola. Sempre tinha um jogador adversário chegando forte. Mas esse é um problema, é um time que não finalizou, quer dizer, finalizou, mas muito pouco no jogo que você falou. Por quê? Muitas vezes tem oportunidade de finalizar. O Plata, por exemplo, teve oportunidade de finalizar, não finalizou. Se a gente parar para pensar, é muito pouco um time que jogou olha isso. 4 partidas de mata-mata na Libertadores jogou o Flamengo, certo? O Flamengo fez gol no jogo de ida contra o Bolívar, certo? E os outros 3 jogos?
Não, sem gols. Sem gols. Sem gols. Como pode Zerado. um time mesmo Um com seus elenco desfalques, desse. mesmo Aí você com vai suas dizer assim, dificuldades, o Pedro... mas tem jogador para isso. Pedro faz falta? Nunca Claro que o Pedro falta. faz falta. Mas o Flamengo não tem um elenco suficientemente capaz de repor essa peça? Para mim tem. Para mim tem. Mas quem é? Mas aí... Como é que era isso? Aí você vai... Porque o único jogador com essa característica no elenco é o Pedro. Aí você vai falar, mas o Carlinhos. Tem O Carlinhos tem um desnível gigante. Tem um desnível entre o Carlinhos e o Pedro, tem um desnível. Mas o Flamengo... Gente, a bola nunca chegou com qualidade para a característica do Bruno Henrique. Qual é a característica do Bruno Henrique? A velocidade, o tapa na frente, a imposição física e a finalização. Outro bom ponto do Bruno Henrique, qual é? A bola pelo alto com qualidade para ele finalizar de cabeça. O Flamengo contratou um treinador para bola parada. O Flamengo não tem uma jogada de bola parada. Não tem jogada de bola lateral, falta lateral, de falta frontal, de escanteio. O Flamengo não tem. Falta muita coisa para o time do Flamengo. Eu acho que aí todo mundo tem culpa, Pascoal. Tem, todo eu acho que mundo tudo aí. tem- é O o Tite conjunto. tem. O É o Tite tem. conjunto. O Tite tem e tal, e acaba sendo mais xingado porque o torcedor não costuma xingar Ele os simboliza ídolos, né? tudo, né? Ele vai fazer um ano de O torcedor trabalho. não vai xingar o ídolo ali e tal, que ele é apaixonado e tal. Mas a Arrascaeta não jogou nada nessas duas partidas. Entendeu? O De La Cruz, longe de ser o que se esperava dele. Então, assim, enfim, eu tiro o Gerson aí, que está numa fase muito boa, foi até convocado, a gente vai falar dele com todo o merecimento. Então tem a parcela do Tite, evidentemente que tem, mas tem muito a parcela dos jogadores individualmente, porque o Tite não pôs o Arrascaeta para jogar de lateral esquerdo e nem o De La Cruz de goleiro e zagueiro. Não fez o Paulo Souza. Não fez, não inventou muita história. Que aí os caras cruzam. O Bruno Henrique era a única opção de centroavante na ausência do Pedro, era colocar o Bruno. Ele teve uma grande chance no Maracanã, cabecear e cabeceou em cima do goleiro. Errou. Ele errou. Ali, tirasse um pouquinho do goleiro, o Praz estava aqui no dia seguinte e tal, e goleiro que foi, falei, Praz, meio metro ali do goleiro já era, realmente ele cabeceou muito, foi a única chance clara do Flamengo nesses jogos, foi aquela cabeçada do Bruno, que se entra, aí funciona, deu certo, tá vendo? Pôs o Bruno ali. Aí eu passo para a diretoria. Se o Tite tem também como defeito só ter um modelo de jogar que fechava no Pedro e aí perdeu o Pedro, então que não trouxesse nenhum outro jogador que não fosse um grande centroavante. Foram Mas acho que buscar isso eles outras não opções. contavam, né, Mauro? Hein? Eu acho que, assim, isso não estava nos planos, não ter uma outra opção de jogar sem o Pedro, porque também não pode ser assim. Se a gente olha para a escalação, eu tenho falado isso o tempo todo, exceção feita, sei lá, ao jogo contra o Grêmio, cara, a lista de desfalques do Flamengo é absurda. Realmente é uma seleção de desfalques. Porém, aí você pega os jogadores que têm entrado em campo, vamos pegar o exemplo de ontem, pegar o quarteto ofensivo com Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique e vamos pôr De La Cruz nesse pacote. Olha o nível desses 5 jogadores. Ou eles Olha são o que de você seleção poderia... ou foram de seleção. Perfeito. Então, assim, olha o que esses caras poderiam produzir ofensivamente. Então, eu não acho, por exemplo, como muita gente achou, o Flamengo jogou melhor ontem do que no primeiro jogo. Talvez o que ele tenha tido de melhor foi o fato de não ter sofrido nos contra-ataques como sofreu na partida no Maracanã. Agora, do ponto de vista da produção ofensiva, de novo, foi praticamente nula. 2, 3 chances de finalização ali. 2 chutes no gol para ficar com 75% Exato. com a bola, não adianta ficar. Agora, é culpa de quem não chutar de fora da área? Do Gerson, do Arrascaeta ou do Tite? Porque o Flamengo não chuta de fora da área. Não tem finalização de fora da área. É impressionante quando acontece uma ou Será outra. que há uma orientação, mas trabalha a bola, não queima de longe... No primeiro jogo o Calçade cansou de falar aqui. Porque o 40 cruzamentos para acertar 11, né? O Calçade adorou 42. esses números do primeiro jogo. Porque se a gente parar Que para pensar, adiantou o Flamengo ficar tem cruzado? jogadores que arrematam bem de fora da área. Claro que tem. O Gerson é um Você tá deles. 2, 3. Gerson, Arrascaeta, todos eles. Você tem esse recurso. Aí eu não Gerson, sei De se La Cruz, tem... Arrascaeta, É isso, Não são sei os se tem 3. o dedo do Tite para isso. Para não chutar, para trabalhar mais. Acho que não, né? Acho que vai não, falar até porque, pro cara, né? Até Abriu, porque como chuta, né? invariavelmente essa troca de passes acaba num cruzamento, eu acho que entre ficar jogando bola na área e finalizar, duvido que o Tite impeça os jogadores de finalizar. Então, é o que o Mauro está falando, assim, tem muito dos jogadores, uma queda de rendimento técnico absurdo, alguns jogadores são muito queridos e justamente queridos pela torcida. Sim, justamente, E aí, por esse crédito, é normal que, cara, você seja mais conivente Poupado. com... exatamente.
E o Tite chegou, desde que chegou, é um técnico sem nenhuma identificação com o Flamengo, com um monte de coisa que vai até contra aquilo que o rubro-negro acho que pensa ou gosta e tudo mais. E óbvio que isso faz com que hoje ele seja apontado como o principal culpado. De novo, ele tem muita responsabilidade. É um ano de trabalho praticamente. Estamos falando de quase um ano de trabalho do Tite. E em nenhum momento a gente viu o Flamengo engrenar 5 ou 6 jogos bons. Quer dizer, você pontua talvez 4 jogos, 5 pensados, jogos, né, Pascoal? Assim, em temporada passada e nessa temporada. O jogo do Vasco essa temporada. Fluminense, a final do Carioca. O jogo com o Atlético Mineiro na época da Copa América. Não, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, que arrasou o Atlético Mineiro. Então, a gente consegue... E o jogo estava com o time completo, né? Também não. Esse jogo aí. Não, e o jogo contra o Bahia, que foi um jogo, não foi um absurdo de atuação, mas foi uma boa atuação do Flamengo, consistente. Foi bem. A gente não consegue... isso, não estou lembrando de mais elencar nada. sequência. A gente consegue pontuar os jogos, mas elencar sequência não. Você pode passar 3 jogos seguidos em Libertadores da América. Gente, eu quero sempre dizer o seguinte, com o elenco que tem o Flamengo, você tem que ter basicamente um time e um outro time preparado se aquele time não estiver jogando. Com o elenco que tem o Flamengo, você tem que ter um time pronto para jogar. Pronto, esquematizado e tal. Ontem, sabe qual foi um pouquinho da diferença do jogo passado? Os jogadores se aplicaram mais, correram um pouco mais, vibraram um pouco mais com o jogo. Isso é verdade. Se doaram dentro de campo, mas eles estão longe. Eu não gosto, eu já disse aqui algumas vezes, eu não gosto de cara quando o jogador aluga terreno. Sabe? Esse terreninho aqui do lado... Lotezinho. Esse aqui, esse 20 por 20 aqui é meu, aquele 5 por 5 ali perto da área é seu. Eu não gosto disso. Porque isso não é pebolim. No Rio de Janeiro chama totó. Aqui em São Paulo chama pebolim. Então, isso não é pebolim, que os caras ficam paradinhos aqui só não é assim. Os caras têm que se movimentar, têm que buscar uma participação mais ativa no jogo. E aí é que entra a participação de alguns jogadores que são fundamentais, como Arrascaeta e De La Cruz. O Gerson, você já reparou que eu não falo o nome do Gerson? Eu ia tirar o Gerson disso aí, que o Gerson vai para a direita, vai para a esquerda, né? Porque o Gerson, nesse time do Flamengo, é o cara que corre para todo mundo. Faz um bom tempo, há alguns meses, hein? O Gerson não se poupa. O Gerson está jogando no limite físico dele. Eu me lembro do jogo lá da Bolívia, quando acabou o jogo. Foi. A entrevista dele, a expressão dele na entrevista, ele estava morto, moído. Moído. Ele falou, nossa, é difícil jogar aqui, né? Ele estava, assim, arrasado fisicamente. Domingo ele estava em campo de novo. Ontem ele estava em campo de novo. E vai estar de novo em campo. Foi para a seleção. Foi para a seleção. Entrou um pouco também na seleção. Então, assim, esse eu tiro. O goleiro eu não vou colocar nesse pacote. O Flamengo se desclassificou sem culpa do goleiro. Não teve, o goleiro deu uns ameaços, né? Não, ameaço sim. O Rossi ontem teve um lance, o Léo Ortiz cobrou dele. Inclusive, a gente já mostrou, o lance vai mostrar de novo já. O Léo Ortiz cobra... Ele passa pra cá a bola. Ele sai jogando, se eu não me engano, é o Bruno Henrique. Ele sai muito rápido. Eu acho que é o Bruno Henrique que ele tenta passar. E o Bruno Henrique tá de costas. Mas aquele é o princípio... É uma falta de comunicação, um desespero ali, uma agonia. É o princípio básico do goleiro. O goleiro não pode sair a bola por dentro e com o jogador que vai receber de costas. Exatamente. E ele fez as duas coisas. Quebra com o pé para o cara correr na direção da bola. Mas com a mão, não, porque você facilita o cara que vem de frente para organizar a jogada e chegar perto do gol. E a bola passa, ainda bate no pé não sei que bateu um pé do zagueiro do Flamengo, ele vai para um canto aqui, a bola passa. Mas eu vou poupar. Sim, ok, ele não teve interferência. Né? O Rossi, e para mim eu tenho 2 jogadores que ele falhou no gol contra o Penharol? Não. Não? Não, a bola foi muito justa na trave. Acho que também foi no limite. Ficou muito longe dele. O cara não pegou bem na bola. Não. Ele bateu meio de rapagrama. A bola veio meio mascada ali, né? Bate meio de rapagrama, né? Que ele sai assim. Foi muito no cantinho, né? E foi muito no cantinho. Agora, eu não consigo responder aquela pergunta. Do Arrascaeta ali? Não, qual é o principal responsável pela eliminação? Para mim é um combo. É isso. É um combo. Se tiver que botar alguma coisa, vai sobrar para o Tite. Mas para mim é um combo. Lesão, atrapalhou. Olha, quem foi o principal culpado? Teve direção, que eu acho que tinha que ter feito outro tipo de contratação e um pouco antes. Acho. O Tite, com certeza. A falta de qualidade demonstrada nos últimos jogos por esses jogadores. Então, eu ponho tudo aí nesse combo. Vai sobrar mais para o Tite. Que, como sempre, sobra para o técnico. Né? Não vai mandar todo mundo embora. Em que pese já ter muito torcedor, você começa a ver rede social aí achando que
precisava já dar uma mexida lá naquela turma mais antiga. O Tite ontem, não sei se ele foi tão bem, não. Eu acho assim, começou lá, colocou o Pulgar, todo mundo reclamou, e ele deu azar mesmo, porque o Léo Ortiz, nos 20 minutos finais que entrou lá, entrou muito bem, deu umas 2, 3 bolas no primeiro jogo. Então ontem ficou aquilo. Ele pôs o Ortiz porque ele pensa nisso ou ele cedeu? Acho que ontem ele cedeu para pôr o Gabigol. O Gabigol está fora de forma. O Gabigol não pegou numa bola ontem. Agora, ele, entre ficar lá com o Alcaraz ou o Gabigol no gol, no banco, e morrer abraçado numa eliminação, ele falou, vou pôr o Gabigol. Aí eu entendo o Tite, né? Aí eu entendo. Porque aí se ele não coloca o Gabigol... Não, aí ele estava mais frito ainda. Mas olha, o Gabigol estava no banco, mas podia, de repente o Gabigol, do nada, pinta uma bola, aí até aquele roteiro de recuperação que do Gabigol. O Tite deu uma declaração recentemente, quando perguntaram sobre poupar, e ele falou... Cara, eu vou poupar o meu emprego também. E acho que é um pouco isso. Talvez até a própria entrada do Léo Ortiz, que essa acho que é indiscutível, ao contrário da entrada do Gabigol, por tudo que o Gabigol não vem mostrando. Mas talvez até na cabeça do Tite, né, para o que ele pensa, nem a entrada do Léo Ortiz talvez fosse uma opção convicta dele. Isso. Tanto que a gente viu no primeiro jogo. Agora, também acho normal que certos técnicos, né, da maneira que funciona o futebol brasileiro e tal, em certos momentos, até os maiores, como é o caso do Tite, acabem cedendo a certas pressões para dizer, bom, beleza, tá aí, todo mundo quer o Léo Ortiz no lugar do Pulgar, e a gente pediu, e a gente falou que a gente teria começado... E não era nenhum absurdo também ele ceder, né? Exato, exatamente. Ele não estava colocando um cara que não tinha nenhuma condição e tal. Então, fazia até todo sentido, mas claro. eu acho que, assim... ele acaba fazendo, talvez até por um pouco dessa lógica da pressão que ele recebe. Imagina se ontem ele começa com o Pulgar e não com o Léo Ortiz, sem condições. E o time é eliminado. Porque também é preciso que se diga, e eu discordei disso, mas assim, no primeiro jogo parecia que todos os problemas do Flamengo seriam resolvidos se o Léo Ortiz começasse jogando na vaga do Pulgar. Claro. Ok, o Léo Ortiz começou jogando na vaga do Pulgar. O gol foi originado numa falha do Eric Pulgar, né? Então, mas assim... Mas é uma falha que sai lá do campo de ataque. Mas ontem teve uma falha do Ortiz que também poderia ter comprometido, também, né? Só não termina em gol. Só não termina em gol. Então, tem assim, isso também. Agora, por mais que ele tenha ou não cedido, se eu tô lá, eu ponho o Gabigol também. É lógico. Aí eu coloco, eu não vou morrer sem colocar. Mas tem um cara aqui que custou mais caro. Mas acabou de chegar, não está entrosado ainda, bibibiu. E o outro tem uma história, está todo mundo querendo. O outro tem uma estrela, eu vou colocar. Isso, eu acho que tem essa lógica, quando você fala da estrela, né, mano? Aquela lógica de, cara... vai que ele faz o gol. Eu aposto que um monte de gente pensou na hora que o Gabigol entrou, embora o histórico recente não indicasse isso, eu acho que um monte de gente pensou... na estrela, Quer ver que esse cara vai entrar e vai... aquela primeira bola... Você pensou? Eu pensei. Então, todo mundo pensou, eu pensei também. Eu até torci para isso. Eu não sei se a diretoria torceu e o próprio Tite, porque por mais que salvasse a pele do Tite, ia falar, tá vendo o que vocês estão fazendo e a diretoria... Mas vem cá, ontem foi o último suspiro do Gabigol com a camisa do Flamengo, porque ontem era aquele jogo desse roteiro, né? O Gabigol entrou, fez o gol pronto, agora vamos ver o que vai acontecer. Tem Campeonato Brasileiro, então, a grande oportunidade não foi ontem. Sim, mas o Gabriel é marcado. Você acha que se o Gabigol fizer, vamos lá, se o Gabigol fizer gol na Copa do Brasil, o brasileiro... O que eu acho é o seguinte... título de Copa do Brasil, vai mudar muito o rumo, o destino do Gabigol no Flamengo? O Gabriel continua sendo um jogador brilhante, na minha opinião. Eu acho o Gabriel um ótimo jogador. Mas ele está sem rodagem. Ele está, hoje diz, sem minutagem. Né? O que ele não tem? Ele não tem jogo. Na várzea chama jogueira. Então ele não tem jogo. Ele está sem jogo. O que acontece? O cara, ele está sem noção de posicionamento. Você vê ele meio que mal arrumado dentro de campo. Por quê? Porque falta essa noção. Ele entra, ele não faz nada, pastor. Isso porque... Nada. Olha aí, ó. 31 minutos, 5 ações com a bola, uma finalização certa. Não, isso é o Gabigol. Ele isso aí você vê. Tá bom, mas se você mostrar um outro que jogou 70 aí, tem números muito melhores que o dele? Plata. Não, qualquer outro, porque o time finalizou 2 vezes. É que 5 ações com bola, eu acho que é impressionante. Não, eu não estou querendo defendê-lo, não. É que os outros também não têm números muito grandes. Eu acho que essa busca dele pelo espaço, 31 minutos. essa busca dele para se encontrar... o Flamengo se recusou, e aí esse caso tem nome, é o Tite, se recusou a usar a dupla que deu muito certo em uma conquista de Libertadores. Bruno Henrique
e o Gabigol. Se recusou. Porque quando perdeu o Pedro, poderia ter feito essa opção. Mas o Gabigol não se ajuda, né, gente? Aí eu acho que, assim, cara, o Gabigol, assim, acho que essa Tem um ausência... processo todo em torno disso aí. Vários processos, né? Então, acho que, assim, essa ausência do Gabigol constante no Flamengo se deve muito mais a ele próprio do que por decisão dos outros, né? Porque eu concordo que ele não tá aí no meio bem, também. Não tá... Agora, olha a quantidade de confusão em que ele se meteu nos últimos tempos. Quer dizer, se ele foi suspenso, não é por um erro do Tite, não é por um erro da direção, não é por um erro dos seus companheiros, é por um erro dele. E talvez, inclusive, um erro comportamental muito mais por prepotência e por arrogância do que exatamente por qualquer outra coisa, entendeu? A história toda do doping. Porque eu, sinceramente, não acredito que ele tenha sido dopado e que tenha fugido do exame. Não, porque o mesmo exame feito deu negativo. Não, eu acho que assim... Mas procedimento. Mas aí, olha isso. Problema de procedimento. Olha do que a gente está falando, né? É por uma prepotência de dizer, cara, mano... sabe, essa coisa... E acho que isso se aplica a um monte de coisa. O próprio fato de vestir a camisa do Corinthians. Como é? Né? Não quero voltar nessa discussão, mas como que um jogador do Flamengo... veste onde quer que seja, na casa dele, no banheiro, no coisa, veste uma camisa do Corinthians num lugar que tem outras pessoas. Assim, não faz sentido. Então, todas essas confusões em que ele se meteu e essas ausências dele do Flamengo se devem a comportamentos dele. Ok, tem questões físicas também, ainda de lesão e tudo mais, mas essas próprias ausências que acabam gerando lesões também, porque a gente sabe, né? Um jogador fica muito tempo parado, distante e tal, não joga, ele acaba, quando volta, a se machucar mais fácil e tudo mais. Então, acho que, assim, não tem jeito. Tirar a responsabilidade do Gabigol, de tudo que ele não fez, para mim, eu não... Aliás, o Tite falou sobre ele, hein? Qual foi o pezinho mais perigoso ontem ali? Esse aí ou do Plata que não colocou o primeiro tempo? Porque com tudo isso, só com 5 ações... Essa bola passou pertinho do Gabigol. Passou perto. Pezinho ali desviar. Assim, de chance de... Se desvia. Se desvia, essa bola entra. A do Plata, eu achei que reclamaram tanto, mas o Plata... Nesse lance que a bola vem da ponta e entra, o goleiro faz a defesa, ele só não chegou nessa bola por conta do que disse o Jean. Não está condicionado, preparado. Esse é o lance do Plata. Aí, ó, vamos lá. Aí, a bola passa pelo Plata ali, mas assim... mas ele não perdeu o gol, ele deixou de ir na bola, é isso? Ele quica e foge dele. Gente, a bola quica e foge dele. Ele também deu uma fugida da bola, né? Não, ele repara. Não, ele assustou com a bola. Ele vai armar o corpo, a bola foge dele. Vamos lá. Cruzamento. Vem, ó. Ele vai. Cabeçada, vai, pô. A bola o movimento muito em cima, ele não tinha um movimento para... Porque não dava para ele chegar com o peito. Se ele estivesse perto do gol, ele mete o peito na bola de cabeça, se posiciona melhor dar uma cabeçada. Não dava, a bola estava aqui. Então não pode deixar o Textor ver esse lance aí, porque ele vai achar que o movimento tá meio esquisito. Vou falar uma coisinha para você que eu aprendi assim, nos primórdios da minha fase como repórter, na Rádio Clube de São José dos Campos. Eu tinha um atacante no São José que era o irmão do Silas, o Eli Carlos. O Eli Carlos falava para mim, eu falava, Eli, mas você bota a bola toda hora assim. Ele falava assim, porque eu faço o cruzamento entre o queixo e a barriga do defensor. Ele não sabe se põe a cabeça ou se põe o joelho. E nessa dúvida o Plata não fez o gol. Perfeito, porque ela veio aqui, ó. Aqui, o Eli Carlos que me ensinou isso, o irmão do Silas. Ele batia na bola e ela vinha exatamente assim. Por quê? Porque o centroavante vem de frente, dá um mergulho na bola. Ataca a bola com o pé, ataca a bola com a cabeça. Eu achei que ele ia atacar com a barriga, como o Renato Gaúcho fez uma vez. Isso. Saiu o gol. O pé estava muito próximo dele, gera dúvida no defensor. Então, tirando esse lance, o único que deu aquela... foi o do Gabigol. Foi o do Gabigol. Se põe um pezinho ali, se chega... Aliás, gente, o Tite falou sobre o Gabigol. Vamos ver o Tite, eu volto contigo, Jean. Vamos lá. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi. Coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu porque nós não fizemos o gol. É isso mesmo. Já ia falar. Eu acho que não tem discussão em relação a isso. E acho que cabe um pouco, né? Quer dizer, isso que ele está falando em relação ao Gabigol, cabe um pouco em relação ao que a gente falou em relação ao primeiro jogo, do Léo Ortiz, o Pulgar. Tal. E repito, eu era muito a favor do Léo Ortiz jogar aquele jogo e não o Pulgar. Mas assim, quando um jogo acaba e você perde o jogo ou é eliminado, parece que
todo o motivo da sua eliminação se deve à não escalação de X ou não escalação de Y, e a gente nunca vai saber se foi assim. Então, óbvio que ele tem razão ao dizer que, cara, se ele não coloca o Gabigol e o Flamengo é eliminado, muita gente ia dizer, lógico. pô, que absurdo, onde já se viu não colocar um cara com essa estrela, com essa capacidade e tudo mais, num jogo como esse, como se a entrada dele fosse garantir a classificação. Ele colocou e não garantiu a classificação. Só, assim, voltando um pouquinho em relação à questão do Plata e tal, Vai lá. eu acho que, assim, a gente precisa também, acho que na hora dessa ânsia de apontar o dedo e tal, se a gente for olhar para os jogadores, para mim, sempre aqueles que menos podem ser responsabilizados são os caras que chegaram no meio da temporada, que acabaram de chegar no time. Então, assim, se é para cobrar jogadores, acho que você tem que cobrar mais do Arrascaeta, do De La Cruz, enfim, né, eu acho que... Do Gerson, que do próprio mas... Gerson. Aqui o Gerson, acho que ele faz uma boa temporada, apesar de tudo, né? Não, você diz dos que estão lá, Bruno Henrique, os que já Isso, estavam Léo lá. Pereira, Então, Fabrício Bruno, esses caras. Mas é o seguinte, a decepção por sair da Libertadores é tremenda. O Mauro outro dia fez uma conta, o Flamengo gasta por ano 1 bilhão. É isso, Mauro, com o elenco? Eu acho que uns 600 milhões pelo menos, né? A folha de pagamento é de 30 a 30 e tantos, então se você pensar no departamento, pagar médico, pagar nutricionista, pagar... Eu imagino que gaste uns 50 milhões. Nós estamos falando em 600 milhões no ano. Nós estamos falando em 1.200 em 2 anos, em que pode ganhar a Copa do Brasil, se é que vai ganhar. Carioca. Ou o Carioca. Então, assim, é muito dinheiro, mas fatura tudo isso e tal. Não, mas é muito dinheiro para pouco retorno esportivo, né? Para pouco desempenho até, porque é o seguinte, eliminações em mata-mata, elas acontecem, a gente sabe, claro. E às vezes para um adversário que é um pouco inferior a você. Por exemplo, Botafogo e São Paulo. O Botafogo é superior hoje ao São Paulo. Mas o São Paulo quase que foi lá e tirou o Botafogo. Sim. Clube grande, pesado, tradição. Mesmo que não seja superior do ponto de vista do elenco, né, William? Exato. Se você cai para Botafogo e Palmeiras, é uma coisa. O Atlético Mineiro. Se você cai para Olímpia e Peñarol... Esse é o ponto. E mais do que isso, não só a eliminação para o Peñarol. A campanha do Flamengo nessa Libertadores, ela é horrível. Toda. Ela é horrível. Ele não ganha do Milionários fora de casa, perde para o Palestino fora de casa, perde para o Bolívar fora de casa, perde de novo para o Bolívar fora de casa, classifica. Jogo fora de casa. Exatamente. Né? E não consegue fazer gol no Peñarol em... Gente, não foram 180, juntando os 2 jogos, dá uns 200 minutos. Porque com acréscimos e tal. agora o jogo está sendo medido em 100 minutos. É isso. É verdade, eu estou falando É verdade isso, pra por você. causa dos acréscimos e tudo. Os próprios jogadores, eles calculam 100 minutos de partida e não mais 90. Então, eu sei que o dinheiro não necessariamente ele entra em campo, mas quando a coisa é bem feita, bem administrada, bem planejada, vai ter retorno. Qual é a não dá diferença? para aceitar, são 6, 7, são 10 jogos na Libertadores, 10 jogos. Gente, é uma campanha muito ruim, não condiz com o time do Flamengo. Inclusive, por que decidiu fora de casa? Porque ficou em segundo num grupo que tinha Palestino, Exatamente. Milionários E por e o quê? Bolívar. Talvez porque também pela prioridade dada a uma final de campeonato estadual já ganha. Porque a verdade era essa. Claro. Se o Flamengo escalasse o seu time C naquela segunda decisão do estadual... Exatamente. Mas aí tem questões, e acho que isso é um absurdo, quer dizer, a gente talvez fale pouco disso, mas essa questão de uma priorização, às vezes, claro que nunca vai ser aberto, nunca vai ser falado, mas a priorização, a preocupação em relação à imagem, porque X ou Y é candidato a cargos eletivos em eleições, não do clube, não estou falando de eleição do clube. Cara, isso é bizarro, mas é bizarro num nível de um amadorismo que, assim, não pode ser permitido, que ninguém deveria permitir, que presidente, evidentemente, não poderia permitir. Isso acontece, óbvio que vão negar, né? Mas a gente sabe por que o Flamengo resolveu, né, ter a foto... ter o time que teve na segunda final do campeonato estadual. Então, assim, eu acho que é isso que eu falo. Se a gente for pensar erros, tal, tudo bem. O torcedor pode apontar o dedo para o Tite, falar do Tite. O Tite tem responsabilidades, óbvio, é um ano de trabalho, praticamente. Mas, cara, o principal não é esse. O Flamengo perdeu para um time que tem como principal marca a organização. É isso. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Pascal aí deu a letra. Tite não fica
mais no comando do Flamengo, né? Acredito aí que talvez ele treine até esses últimos jogos aí, quando vai enfrentar aí o Atlético Paranaense, vença, mas a torcida já vai pegar no pé dele, independente de tudo, porque, como os comentaristas falaram aí, desde o Carioca ele já vem fazendo algumas coisas que a torcida já não gostou, né? Claro, o Flamengo teve um bom campeonato carioca, passou vários jogos sem tomar gol, mas quando enfrentou o oponente mais de peso, né? Começar a tomar gol um atrás do outro e até perder jogos besta. E é isso. O Flamengo poupou todo o time contra o Grêmio, que era um jogo que o Flamengo poderia vencer e não ficar longe do Brasileirão. Mas a gente fez o quê? Colocou todo o time em reserva, que até jogou bem, né? O time jogou bem, merecia até vitória. Mas é isso, não era para ele ter poupado dessa forma. Claro que agora estamos aqui, né? Engenheiro de obra pronta, mas é isso. Pela forma que Tite jogou, montou o time ali, né? A gente sabia que não ia dar certo. O Flamengo, na fase de grupo, perdeu contra o Palestino, perdeu contra o Bolívar, perdeu contra o outro time também que estava na fase de grupo lá. Então o Flamengo veio sofrendo diversos jogos aí que era para o Flamengo passar com o melhor saldo positivo no grupo. Era para ser o maior pontuador e decidir todos os jogos em casa. Mas não, decidiu fora de casa contra o Bolívar, decidiu fora de casa agora contra o Peñarol. E isso tudo prejudicou. Porque se o Flamengo faz um jogo contra o Peñarol, empata lá, ou até perde de 1-0, aqui a pressão seria muito maior para vencer, né? Claro, o Flamengo teve chance, né, no Maracanã, mas não fez. Talvez a pressão, se visse para cá com um empate, seria maior, o Flamengo talvez classificasse. Tudo isso é uma forma aí, né, que Tite planejou e planejou totalmente errado. Qual a sua opinião? Deixe comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.